na realidade, ao nosso conteúdo de imunidade celular. Então, hoje nós vamos ver, continuando o assunto de imunidade celular, os mecanismos efetores da imunidade celular. Na aula passada, nós aprendemos sobre como acontece a apresentação de antígeno, né, de forma que esse antígeno, ele precisa sofrer todo um processamento dentro da célula para que ele seja exteriorizado na membrana dessa célula, e então ele consiga ser apresentado a uma célula do sistema imunológico para que realize as funções, né, de defesa. E hoje nós vamos ver quais mecanismos efetores essa imunidade celular desenvolve, né, para que ocorra a eliminação desse agente agressor, desse patógeno, tá? Nós não vamos conseguir finalizar todo esse assunto, normalmente essa aula eu divido em 2 aulas, então nós vamos iniciar hoje e vamos finalizar na quarta-feira, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, tá? E nós vamos ver, nesse assunto aqui, nós vamos ver as citocinas, né? A função e a forma, né, com que essas citocinas elas atuam na imunidade celular. Nós vamos ver também o processo de inflamação, o processo de citotoxicidade e a apoptose. Bom, então, falando sobre citocinas, né, que eu já havia comentado algumas vezes sobre essas proteínas, essas substâncias sinalizadoras que são produzidas pelas células nas respostas imunológicas, eu posso definir citocinas como proteínas, geralmente elas possuem baixo peso molecular, tá? E elas são secretadas por leucócitos e também por outras células no organismo, em resposta a inúmeros estímulos. Então, na realidade, essas citocinas, elas realizam o quê? A sinalização celular, tá? Então, elas são produzidas em resposta a alguns estímulos e, a partir desse estímulo, a citocina que for produzida, ela vai agir na própria citocina, na própria célula, né, que produziu essa citocina, ou ela vai agir em células próximas ou até mesmo células distantes, para que ocorra esse processo de sinalização celular dentro das respostas da imunidade celular. Então, elas atuam como mensageiros do sistema imunológico e atuam geralmente no local onde elas foram produzidas, ou seja, próximas, né, do local onde elas foram produzidas na própria célula ou em células adjacentes, tá? As citocinas, elas modulam, estimulam e até inibem determinadas respostas imunológicas graças a esses diferentes estímulos, né, que estão sendo recebidos pelos leucócitos e por outras células produtoras também de citocinas. A nomenclatura delas vai variar de acordo com a fonte celular, ou seja, de acordo com a célula, né, que produziu essa citocina. Então, elas podem ser monocinas, quando elas são produzidas por fagócitos mononucleares. Elas podem ser linfocinas, quando elas são produzidas por linfócitos. Elas podem ser interleucinas, quando elas são produzidas por leucócitos, para atuarem em outros leucócitos, então elas atuam entre os leucócitos. Citocina, né, seria o nome genérico, produzido por linfócito, monócito, células endoteliais e células epiteliais, ou então elas podem ser classificadas como quimiocinas, que são aquelas citocinas de quimiotaxia, ou seja, as citocinas que estimulam, né, a atração entre leucócitos e células fagocíticas para que ocorra a principal resposta, né, da imunidade celular, que é a fagocitose. Uma das principais respostas da imunidade celular, que é a fagocitose. Elas também são responsáveis por modificarem as respostas biológicas, né? Então, a partir das citocinas, elas podem, como eu falei, elas podem controlar, modificar, modular, estimular ou até mesmo inibir determinadas respostas imunológicas. Então, as principais funções das citocinas são a ativação celular, elas podem atuar como fatores de crescimento,
elas podem atuar estimulando proliferação celular, né, como a proliferação de células de memória ou a proliferação de linfócitos B, ou até mesmo a diferenciação, né, de linfócitos B em plasmócitos ou células de memória para produzirem anticorpos. Elas atuam também na diferenciação celular, né, como eu falei, plasmócito para célula de memória, podem atuar na maturação celular, na migração das células, na secreção de anticorpos, mas elas também podem provocar doenças a partir da produção errada ou exagerada de determinada citocina. Então, elas também podem provocar imunopatologias, tá? Então, lógico, né, como toda função, né, do organismo, a produção das citocinas, ela também está passível, também está sujeita a sofrer algum erro metabólico, né, e esse erro metabólico pode gerar uma imunopatologia. Oi, pode falar. Professora, assim, se a gente for fazer uma analogia, né, a nível molecular a nível molecular e a nível orgânico, de organismos mesmo, a gente poderia colocar as citocinas como se fossem os hormônios da célula, vamos dizer assim, porque elas atuam muito parecida, né, de forma muito parecida com os hormônios no organismo como um todo, né? Sim, sim, exatamente. As citocinas, elas têm uma função análoga, né, análoga à função dos hormônios, porém os hormônios, né, eles controlam determinadas funções de sistemas diferenciados, né, enquanto que as citocinas, elas atuam somente no sistema imunológico, tá, nas respostas do sistema imunológico com o objetivo da eliminação do agente estranho. Muito bem. Então, as citocinas, elas possuem algumas propriedades gerais, né, ou seja, que estão, que fazem parte, né, da função e da característica das citocinas como um todo, né, sendo que algumas elas são específicas para determinadas situações, tá? Então, isso aí a gente vai ver durante a aula de hoje e continuar na aula seguinte. Então, as propriedades gerais das citocinas são que eles são polipeptídeos, ou seja, são proteínas, né, constituídas de vários aminoácidos, e dessa forma são produzidos a partir de uma estimulação, né, a partir de uma ativação genética, né, uma ativação de um determinado gene, tá? E elas são produzidas em resposta à invasão de micro-organismos e antígenos, tá? Então, por esse motivo, elas têm uma função principal, né, uma função específica, que é a de mediar respostas imunes e respostas inflamatórias, já que o processo inflamatório faz parte, né, da imunidade celular, dentro da imunidade inata, tá? Elas se ligam a receptores específicos, né, esses receptores são substâncias, né, presentes na membrana da célula-alvo, geralmente proteínas ou glicoproteínas, tá? Cujos sinais alteram a expressão gênica. Então, quando uma citocina vai agir numa determinada célula, como é que ela age nessa célula? Como é que ela faz para agir nessa célula? Ela se liga a um receptor específico na membrana dessa célula, e a partir daí ela emite sinais que vai alterar a expressão gênica para quê? Para aquela célula fazer o que ela quer, produzir, né, a proteína ou o anticorpo ou outra citocina ou ou produzir enzimas para destruição do agente, né, ou realizar a fagocitose. Então, tem diversas informações, né, que a citocina pode levar para a célula, de modo que essa célula consiga realizar o que a citocina quer, tá? Então, isso acontece através do quê? Através da alteração da expressão gênica. Pode falar. Não sei se eu estou pedindo muito, né? Questão relacionada um pouco com genética, mas eu poderia considerar talvez então algumas dessas citocinas como
agentes relacionados com um pouco de epigenética, não sei se eu estou falando alguma bobagem, porque assim, a gente tem você falou de modificação da expressão gênica, então, tipo assim, você tem um genótipo, mas você modifica da forma que ele vai ser expresso sem alterar o gene, né? Então, basicamente, uma ideia mais ou menos do que seria epigenética também, você modifica uma expressão, assim, a pergunta de fato, seria de que forma acontece essa modificação dessa expressão? Não necessariamente ocorre alteração na sequência de base nitrogenada, na sequência de nucleotídeo, mas o tipo de gene que vai ser ativado naquele momento. Certo? Porque, na realidade, esses genes, eles estão presentes em todas as nossas células, não é verdade? Porque nós, teoricamente, temos todo o nosso conjunto de cromossomos repetido em todas as nossas células. Então, algumas células, elas vão começar a produzir determinadas substâncias a partir da estimulação do quê? Da ação da citocina, ou da ligação com a citocina. Então, não existe, na realidade, uma alteração genética nisso, uma alteração de sequência, uma alteração de base nitrogenada, mas sim há uma alteração nos tipos de genes que vão estar ativos ou que vão ser ativados para produzirem os seus produtos, no caso, as proteínas, certo? Como a gente observa aqui. Então, existe uma indução ao estímulo, né, que provavelmente pode ser um micro-organismo ou um antígeno, tá? Essa indução, ela vai ativar o gene da citocina, essa citocina, ela vai começar a ser produzida, né, no citoplasma celular, e ela vai ser secretada para que ela atue onde? Num receptor, numa célula que possui receptor para essa citocina, tá? Então, a partir dessa ligação da citocina com o receptor, vai ocorrer a emissão de um sinal para que ocorra a ativação do gene que aquela citocina quer induzir, certo? Então, essa célula-alvo, ela vai ter o seu gene ativado para a produção de uma resposta que a citocina está solicitando que ocorra. Então, a partir da ativação do gene, né, essa proteína vai ser produzida para quê? Ou para aumentar a resposta inflamatória, ou para reduzir a resposta inflamatória também, né? Ou para ativar um linfócito B que era naive, né, que era inativo, né, a se tornar ativo, ou para amadurecer aquele linfócito B na medula óssea, ou linfócito T no timo, né? Então, tem várias situações em que a citocina, ela atua para modular essa maturação e essa resposta do sistema imunológico, certo? Respondi a pergunta, Lucas? Sim, professora. Não, na verdade, foi porque eu falei justamente essa ideia da epigenética, né? Seria, tipo assim, você modificar a expressão de um gene, mas sem modificar a sequência de nucleotídeos, como você colocou mesmo. Mas aí deu para entender. Tipo, pode acontecer, de repente, um silenciamento também, né? De determinadas partes desse gene e tal, para que em determinado momento ele esteja expresso, depois não. Tipo, isso vai acontecendo Isso. conforme esses mecanismos assim celulares de controle. Isso, exatamente. É uma forma, na realidade, né, das células se comunicarem, né? Como eu sempre falo, né? Elas não têm como falar com a outra célula, nem mandar mensagem, nem nada, então elas se comunicam dessa forma, através da produção de citocinas, de substâncias que vão, né, realizar essa comunicação celular, tá? Então, aqui, né, nessa imagem simples, né, a gente vê mais ou menos como é que ocorre a produção de uma citocina. Ela só é produzida a partir de um estímulo, né, de uma indução, de um estímulo que geralmente está relacionado já com o início de uma resposta da imunidade inata, tá? A partir daí, esse gene é ativado, essa citocina vai ser secretada, ela vai se ligar a um receptor na célula-alvo, e aí ela vai estimular a ativação de um determinado gene que vai fazer exatamente o que essa célula quer, né, que essa outra célula faça, tá? Gerando, então, o efeito biológico dessa citocina. Então, essa ligação, tá, da citocina com a célula-alvo, ela pode ocorrer de 3 formas, tá certo? Então, essa ligação ao receptor, ela pode ser autócrina,
quando ela se liga a um receptor da própria célula que a secretou. Então, notem que, como eu falei, ela pode ser produzida para estimular uma resposta nela mesma, tá? Ela pode ser também parácrina, quando ela se liga a um receptor de uma célula-alvo próxima à célula que a produziu. Então, geralmente isso ocorre nos mecanismos inflamatórios, já que a inflamação é um processo de resposta imunológica da imunidade inata, um processo local, né, que ocorre localmente. E ela pode ocorrer também de forma endócrina, quando ela se liga a receptores de células distantes da célula produtora. Nesse caso, né, essa citocina ela cai na corrente sanguínea e ela acaba sendo levada, né, pela corrente sanguínea, pelos vasos, para agir numa célula distante, numa célula do sistema imunológico distante da célula em que ela produziu, tá? Dessa forma, muitos pesquisadores tentaram ou tentam, né, utilizar citocinas como forma de tratamentos ou terapias alternativas para uma série de doenças, tá? Só que devido a não se conseguir exatamente modular essa resposta, já que a mesma citocina pode ter vários efeitos, né, em células diferentes, então esse tipo de terapia, ele ainda é um desafio muito grande para os cientistas, para os pesquisadores, já que elas podem atuar de forma muito diversificada, né? Então só mesmo a natureza, né, do nosso sistema imunológico para saber exatamente qual citocina produzir em determinado momento, né, para fornecer uma melhor resposta na tentativa da eliminação do agente, tá? Então, aqui, mais uma vez, uma ação autócrina, onde essa citocina, essa célula recebeu o estímulo, o gene da citocina foi ativado, ela foi produzida e secretada, e ela se ligou à própria célula. Então, é uma ação autócrina. De forma parácrina, quando ela se liga a uma célula adjacente, próxima, e de forma endócrina, quando ela precisa ser levada através da corrente sanguínea para agir numa célula distante. Outra propriedade é que elas não são armazenadas como moléculas pré-formadas. Isso quer dizer o quê? Que elas só são produzidas a partir do momento que elas são necessárias, que elas são requisitadas, e elas são produzidas para ação imediata. Então, ocorre uma autolimitação, né, no uso e no armazenamento no armazenamento dessas citocinas, né, para serem utilizadas posteriormente. Isso não existe, né? Elas são produzidas a partir do estímulo e a partir da produção elas agem imediatamente e quando esse estímulo cessa, a produção também cessa e a ação na célula-alvo também vai ser finalizada, tá? Então, ela só ocorre a partir de quê? A partir de uma ativação, de um estímulo. Isso quer dizer o quê? Por que isso acontece? Porque a ativação transcricional que vai gerar a produção da citocina, ela é transitória. Isso ocorre devido às moléculas de RNA que são produzidas, de RNA mensageiro, né, que são produzidas a partir da ativação da transcrição, ela ser muito instável. Né? Então, a ativação transcricional transitória é gerada pela instabilidade molecular dos RNAs que são produzidos. Uma vez sintetizadas, elas são rapidamente secretadas, rapidamente se ligam à célula-alvo, né, e rapidamente elas param de ser produzidas quando o estímulo cessa também. Uma outra propriedade das citocinas é que elas possuem pleiotropismo. Isso quer dizer o quê? Elas podem agir de diversas formas em diversos tipos de células diferentes, né? Então, elas têm a capacidade de agir em diferentes tipos celulares, gerando diferentes efeitos biológicos. Então, esse seria o principal motivo pelo qual, né, existem sérias limitações no uso terapêutico das citocinas. Então, seria perfeito, né, se a gente conseguisse tomar uma medicação
que pudesse modular a melhor resposta do nosso sistema imunológico. Só que só o nosso organismo sabe qual é essa citocina que vai agir, né, na melhor resposta. Então, infelizmente, né, muitos medicamentos utilizam algumas citocinas, né, como forma, né, de estimular essa resposta imunológica, mas nem sempre essa medicação ela é eficaz, né, para o que se quer combater. Então, no caso aqui, células T auxiliares, quando ativadas, podem produzir interleucina 4, certo? Essa interleucina 4, ela pode atuar em diferentes tipos de células-alvo. Elas podem atuar em células B, em linfócitos tipo B, e quando elas atuam em linfócitos tipo B, elas ativam a proliferação e a diferenciação desses linfócitos, né? Então, eles pode ocorrer a ativação do clone linfocitário para a produção de plasmócitos, né, e células de memória, a partir de uma estimulação antigênica, ou então elas podem atuar também na diferenciação, né, dessas células B para plasmócito ou para células de memória. Elas podem atuar também numa célula tímica para a proliferação dessa célula, ou elas podem atuar em mastócitos, para que esses mastócitos também, né, se proliferem e possam gerar, né, o processo de defesas através da citotoxicidade ou da fagocitose. Outra propriedade é que elas apresentam redundância. O que é redundância? É o fato de muitas citocinas possuírem os mesmos efeitos funcionais, tá? Então, no caso aqui de uma célula T auxiliar, após a ativação, ela pode produzir tanto interleucina 2, quanto interleucina 4, quanto interleucina 5 para estimular o quê? A proliferação de células B. Então, a célula B, ela tem receptores para esses 3 tipos de citocinas que são produzidas por um outro linfócito, por um linfócito T ativado, né, para que ocorra a proliferação. Então, é uma citocina produzida de um linfócito T para um linfócito B, então, por isso ela é chamada de interleucina. Ocorre a comunicação entre os linfócitos. Outra propriedade é que elas apresentam sinergia, ou seja, elas podem ter o seu potencial, o seu efeito, né, aumentado, potencializado. Então, uma citocina pode agir em conjunto com outra citocina e gerar um efeito aumentado ou até mesmo um novo efeito, tá? Então, no caso aqui, mais uma vez, uma célula T auxiliar ativada, né, ela pode produzir interleucina 4. Então, foi ativado o quê? O gene da interleucina 4 e também o da interleucina 5. Quando essas duas interleucinas se ligarem aos receptores dessa célula B, né? Então, olha só o que aconteceu. Se fosse só a interleucina 5, ia ocorrer o quê? A proliferação da célula B. Mas como houve a produção também da interleucina 4, então essas duas citocinas, elas vão gerar um efeito sinérgico, então ela vai produzir um outro efeito, né? Que é a indução, desculpa, da mudança de classe para a IgE. Então, as células B, elas geralmente produzem inicialmente a IgM, né? Que é a IgM pentamérica, a IgM sérica, que é pentamérica, que ela é mais potente, né? Que ela é mais multivalente do que a IgG monomérica, tá? Ou então, ela pode estimular a mudança de classe para a produção de IgE. Isso ocorre quando? Quando o organismo está sofrendo um processo de hipersensibilidade, um processo alérgico, ou então quando é necessário ocorrer a defesa contra parasitas intestinais, né? Tanto vermes quanto protozoários, né? Que vivem no intestino, que é justamente onde a IgE vai atuar, tá? Também caiu uma questão dessa na prova, né? A IgE a defende contra que tipo de micro-organismo. Outra propriedade das citocinas
é o antagonismo. Então, elas podem ter ações antagonistas entre si. Isso quer dizer o quê? Que uma citocina, ela pode antagonizar a ação de uma outra, ou seja, ela pode inibir ou bloquear, né, a ação, o efeito biológico da outra. Então, um exemplo aqui, uma célula T auxiliar, né, um linfócito T auxiliar ativado, que produz a interleucina 4, na célula B, tá? Essa interleucina 4, ela que estimula a mudança de classe para IgE, né? Ela pode ter esse estímulo, essa mudança de classe inibida pelo interferon gama. Então, quando essa célula aqui recebe a comunicação de que não é necessário mais produzir IgE, o que ela vai fazer? Ela vai produzir interferon gama para quê? Para inibir, né, essa produção de IgE. Então, ao mesmo tempo que ela estimulou a produção inicialmente, posteriormente ela inibiu a produção porque ela percebeu que não é mais necessária a produção de IgE. Outra propriedade é a indução de cascata, né? Nós aprendemos muito bem, né, o que é uma cascata no sistema complemento, onde nós vimos que uma proteína, né, ativava a proteína seguinte, ou melhor, clivava a proteína seguinte para gerar, né, essa reação em cascata. Então, da mesma forma, né, as citocinas, elas também podem, né, uma citocina também pode estimular a produção de outra citocina, gerando, então, cascatas onde uma pode substituir a outra no seu papel. Então, no exemplo aqui, eu tenho um linfócito T auxiliar produzindo interferon gama, que vai ativar o macrófago. Esse macrófago ele vai produzir interleucina 12, que vai ativar novamente outras células auxiliares ativadas, né, para produzir outros tipos de citocinas, né, para que então a partir daí ocorra, né, o efeito biológico e a resposta do sistema imunológico desejada desde o início. Então, às vezes é necessário, né, produzir várias citocinas em cascata para chegar no resultado final, tá? Pode falar, Lucas. Professora, você poderia voltar 2 slides, por favor? Além desse, o antes desse, por favor. Isso, nesse aí. Esse aí, por favor. No caso, você comentou que ela vai estar... Aliás, não. Um para frente, por favor, que é lá naquele de antagonismo, eu acho. Por favor. Isso, nesse aí. Você disse assim, que ela está estimulando, né, essas células T ativadas, no caso auxiliares ativadas, vão estimular a célula B, e aí posteriormente, né, vai ter, quando houver um tipo de sinalização, vai ter esse interferon, acho que é interferon gama, né, que vai bloquear essa produção do que mesmo? Do IgE, né? Isso. Aí, nesse caso, a gente está falando de feedback negativo ou não? Porque, pelo menos o que eu me lembro, o feedback negativo era a própria molécula que era produzida, que ela indicava para, nesse caso, por exemplo, uma situação hipotética, o A próprio IgE que redução estaria da indicando... o feedback negativo seria se a redução da interleucina 4 estimulasse o bloqueio, né, da produção da IgE. Só que nesse caso é um antagonismo mesmo, não chega a ser um feedback negativo. É um feedback negativo relacionado à produção do interferon, né? Então, o que está estimulando essa célula a produzir interleucina 4? É uma ativação, é um estímulo que geralmente está relacionado a um antígeno, tá? Na ausência desse antígeno, o que vai acontecer? Ela vai receber
o feedback negativo da ausência do antígeno para produzir o interferon gama. Mas nesse caso aqui, essa célula não sofre feedback negativo. Por quê? Porque ela está recebendo o estímulo da interleucina 4, tá? E ela vai bloquear a produção da IgE graças a uma outra citocina que vai atuar nela, tá? Não através de feedback negativo, porque a interleucina 4 ela continua sendo produzida. Então não existe aqui esse feedback. Certo? O feedback está aqui, no estímulo que vai fazer com que ela produza a interleucina 4. Só que esse estímulo, ele não vai cessar a produção de interleucina 4. Ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a produção do interferon, que é para que ocorra o quê? O bloqueio imediato da produção de IgE. Porque o organismo ele não quer produzir anticorpos adoidado, porque isso é gasto de energia para a célula e é gasto de energia para o organismo. Então, quanto mais, né, o organismo conseguir, né, economizar energia, produzir só o que é necessário, melhor. Então, de que forma o sistema imunológico desenvolveu para que ocorra esse bloqueio de forma imediata? Através da produção do interferon gama, certo? Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Conseguiu entender a diferença? Né? O feedback Sim, seria se quando essa célula não recebesse mais o estímulo, ela parasse de produzir a interleucina 4 e essa redução dessa interleucina bloqueasse a produção da IgE. Mas, na realidade, o que acontece é o antagonismo mesmo, é o bloqueio devido à ação do interferon gama, e não devido à ausência, né, do estímulo que é a interleucina 4, tá bom? Então tem um pouquinho de diferença. O efeito é o mesmo, né? E na realidade ocorre por ausência do estímulo inicial, né, que é a ativação aqui da célula T, mas não é exatamente por feedback, certo? É um outro mecanismo que no final vai gerar a mesma resposta, tá? Bom, então, em relação à classificação dessas citocinas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua categoria funcional e de acordo com a ação biológica, no caso, na célula efetora, né? Então, elas podem ser mediadoras e reguladoras da imunidade inata. Essas citocinas, elas geralmente são secretadas por fagócitos mononucleares, macrófagos ativados por células T ou células NK. E geralmente elas agem em células endoteliais e leucócitos, estimulando reações inflamatórias iniciais aos micro-organismos, já que a reação inflamatória ela é uma das principais, né, respostas da imunidade inata e também faz parte da imunidade celular. E ela é mediada basicamente, né, pelas citocinas, assim como pelas histaminas, que funcionam também como citocinas, tá bom? Então, elas podem ser também mediadoras e reguladoras da imunidade adaptativa. Então, a ação das citocinas, né, ela vai ser ampla, ela vai ser geral, ela vai agir tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. As citocinas mediadoras e reguladoras da imunidade adaptativa, elas são secretadas por linfócitos T, e atuam, né, na regulação, no crescimento, na diferenciação de populações de linfócitos, ou então regulando células efetoras especializadas, como fagócitos mononucleares, neutrófilos e eosinófilos. Então, todas essas ações biológicas, elas vão regular o quê? Uma resposta da imunidade adaptativa, certo? Ou estimulando populações de linfócitos, principalmente linfócitos B, que são os produtores dos anticorpos, né? Ou então estimulando células especializadas, células efetoras, células fagocíticas, como fagócitos mononucleares, neutrófilos e eosinófilos, que geralmente são ativados a partir do anticorpo, através daquele mecanismo, né, de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, que nós aprendemos na imunidade humoral, né, que faz parte também da imunidade adaptativa, tá? E existe também um terceiro grupo, que são os estimuladores da hematopoiese. Então, essas citocinas, elas são secretadas pelas células do estroma da medula óssea, leucócitos e também por outras células, e elas atuam estimulando o crescimento e a diferenciação de leucócitos imaturos, ou seja, as citocinas elas podem atuar, né,
nesses 3 tipos de ações biológicas. Na imunidade inata, reguladoras da imunidade inata, reguladoras da imunidade adaptativa e estimuladores da hematopoiese. E elas realizam essas funções graças à presença de receptores de citocinas nas células-alvo, tá? Então, esses receptores, eles são representados, né, por proteínas transmembrânicas, cujas as porções extracelulares se ligam à citocina e iniciam diversas vias de sinalização intracelular. Então, essa proteína, esse receptor, ele precisa ter um link com o meio externo e com o meio interno para estimular, né, a ação biológica intracelular dentro da célula-alvo. A classificação desses receptores é baseada no domínio extracelular, que vai se ligar à citocina. Então, lembrando aí, né, da bioquímica. Então, nós temos o domínio extracelular, o domínio transmembrana e o domínio intracelular, tá? Então, nós temos o primeiro tipo de receptor, que é o receptor de citocina tipo 1. Ele é o tipo de ele também é chamado de receptor de hematopoietina. E a estrutura, né, química desse receptor consiste de 2 pares de cisteínas conservados em uma sequência triptofano-serina, tá? Como a gente pode representar com as letras, as abreviaturas, né, de uma letra, WS, WS, tá? Então, eu tenho aqui as cisteínas conservadas ligadas a triptofano-serina, que estão localizados próximo à membrana, tá? Esse receptor de citocina tipo 1, ou receptor de hematopoietina, ele se liga a interleucina 2, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 7, interleucina 9, interleucina 11, 12, 13, 15. Se liga também ao fator de crescimento CSF, se liga também ao CSFG, OSM, linfotoxina, CNTF, hormônio de crescimento e também prolactina. Então, ele serve também para se ligar a outras substâncias, não somente, né, a citocinas que são produzidas pelas células do sistema imunológico, tá? Então, esse receptor, ele vai conseguir se ligar a todas essas citocinas e alguns fatores de crescimento e alguns hormônios também, tá? O segundo tipo de receptor é o receptor de citocina tipo 2. Ele é semelhante ao tipo 1, porque ele preserva as cisteínas, só que no domínio próximo à membrana, eles possuem uma cadeia de ligação e outra transdutora de sinal. No domínio próximo à membrana, existem mais resíduos de cisteína, tá? Então, é diferente do anterior, porque no anterior eu tenho triptofano e serina, enquanto que aqui eu tenho resíduos de cisteína que se repetem no domínio próximo à membrana. Esse receptor de citocina tipo 2, ele também é chamado de receptores de interferon, tá? Porque geralmente são interferons que se ligam a esse receptor, como interferon alfa, beta, gama e também a interleucina 10, tá? Notem, né, que apesar deles serem semelhantes, geralmente essas citocinas elas não se repetem porque elas se ligam especificamente a um determinado receptor, graças à estrutura, né, bioquímica dessas proteínas transmembranas, tá? O outro tipo de receptor é o receptor da superfamília das imunoglobulinas. Por que esse grupo de receptores recebeu esse nome? Porque elas possuem domínios de imunoglobulinas extracelulares. Então, exatamente aqueles domínios que fazem parte da porção FC das cadeias pesadas da estrutura da molécula da imunoglobulina, de uma imunoglobulina, esses domínios eles vão se repetir nesse receptor, tá?
fazendo então, né, com que eles recebessem esse nome de receptor da superfamília das imunoglobulinas, tá? Então existem esse receptor, eles se ligam a diversas citocinas que sinalizam diferentes mecanismos intracelulares, como a interleucina 1, o CSF-M e o fator c-KIT, tá? A proteína c-KIT. O receptor, o quarto grupo de receptores, o receptor do fator de necrose tumoral, tá? TNF é o fator de necrose tumoral. Ele apresenta domínios extracelulares ricos em cisteína, como a gente está observando aqui, né? Então, existem vários domínios que apresentam muitos resíduos de cisteína, que quando ativados, quando ligados a uma dessas substâncias, né, eles ativam mecanismos intracelulares que induzem a apoptose ou estimulam alguns tipos de expressões gênicas, estimula a expressão gênica de algumas proteínas, para a produção de algumas proteínas, tá? Então, quem se liga a esses receptores são o fator de necrose tumoral alfa e beta, a proteína CD40, o fator de crescimento neural, ou NGF, e a proteína FAS, que é a proteína relacionada ao processo apoptótico. Eu acho que vocês aprenderam isso na biologia celular, né? O outro grupo é o receptor das quimiocinas. Ele também é chamado de receptor em serpentina, porque ele apresenta domínios extracelulares transmembranos alternados. Então, eu tenho um domínio extracelular, um domínio transmembrana, que volta ao domínio extracelular, depois ao domínio transmembrana, depois ao domínio extracelular novamente, transmembrana, extracelular novamente, transmembrana e intracelular, tá? Esses receptores intracelularmente são acoplados à proteína G e estão relacionados à mediação de respostas às quimiocinas. Então, as citocinas que se ligam, né, a esses receptores basicamente a interleucina 8, mas ele também serve como receptor da proteína Grant, do MIP1, do PF4, MCAF e do NAP2, que são outras proteínas que podem sinalizar, né, outras atividades na célula-alvo, tá? Bom, e agora, pode falar, Lucas. Professor, a gente percebe que diversas moléculas, né, diversas proteínas conseguem se ligar a esses receptores aí. Não somente Nesse do caso, a sistema gente... imunológico. Oi? Não somente do sistema imunológico, né? Assim como essas Isso. proteínas, elas podem servir até mesmo como receptores para micro-organismos, por incrível que pareça. Mas sim, mas pode continuar. Certo. Aí a minha pergunta, na verdade, seria assim, pelo menos pelo que eu entendo de especificidade, é quando você tem algo que se conecta, tipo assim, alguma coisa como se fosse uma chave e uma fechadura, praticamente, que você... existe essa relação, vamos dizer assim, de identificação, de semelhança, de afinidade entre as moléculas. E como você percebe que algo se ligam a diversos, existe algum tipo como é que chama? De especificidade nesse caso aí? Não é tão específico como o mecanismo de reconhecimento entre o antígeno e o anticorpo, né? Até porque a gente já aprendeu, né, que mesmo o antígeno e o anticorpo, essa ligação sendo tão específica, ainda existe a possibilidade de ocorrerem reações cruzadas. Então, nesse caso, é uma proteína que está lá, né, que determinadas estruturas extracelulares acabam se adaptando perfeitamente a determinadas outras proteínas, certo? E a partir dessa adaptação, que é meio genérica, né? Não é tão específica, mas também não se liga a qualquer proteína, né? Então, existe uma certa generalidade, assim como existe uma certa especificidade, mas não é altamente específico, assim como não é totalmente geral, né? Então, por isso que ela se liga a grupos específicos. Por quê? Porque, muito provavelmente, todas essas proteínas aqui, elas apresentam sequências de aminoácidos que vão se encaixar perfeitamente, né, em uma determinada região desses receptores. Né? Então, por esse motivo que ocorre, né, essa ligação, entre aspas, cruzada, né, essa ligação relativamente
fácil de ocorrer com outras substâncias, né? Esse aqui, então, né, nem se fala. O primeiro lá, né, se liga a diversos tipos de interleucinas, né, assim como diversos outros fatores, hormônios de crescimento, para que ocorra, né, então, a função biológica, e dependendo do que for ligado, a função biológica interna vai ser diferenciada, né? Então, o hormônio de crescimento, por exemplo, vai ter uma determinada função, a prolactina outra função, né? Assim como fator de crescimento neural ou fator de crescimento ou interleucinas, né? Então, cada forma com que uma dessas moléculas vai se ligar a esse fator vai estimular uma resposta diferente nessa célula-alvo, tá? Então, como eu falei, não é tão específico, mas também não é tão geral assim, né, a ponto de se ligar a qualquer tipo de molécula. Então, precisa ter, né, uma certa sequência ali que vá se adaptar perfeitamente naquele receptor. É mais ou menos como acontece quando um vírus, né, reconhece uma determinada proteína na superfície da célula-alvo para que ocorra a invasão dessa célula, né? Então, é algo relativamente geral, mas que pode ocorrer um certo nível de especificidade onde aquele vírus ou aquela proteína se liga exatamente somente naquele tipo de receptor, certo? Deu para entender? Sim, professor. Obrigado. E agora nós vamos passar a ver cada uma, né, dessas citocinas. Então, a primeira que a gente vai ver é o fator de necrose tumoral, ou TNF, fator de necrose tumoral, né, mais uma vez ao contrário, né, devido à sigla em inglês. O fator de necrose tumoral, ele representa o principal mediador da resposta inflamatória aguda inicial contra bactérias gram-negativas e também algumas outras infecções, mas principalmente contra bactérias gram-negativas. E elas estimulam, né? Elas estimulam complicações sistêmicas das infecções, já que bactérias gram-negativas, né, como a gente aprendeu lá na microbiologia, elas apresentam, né, uma estrutura externa, né, mais complexa. Geralmente essas estruturas externas apresentam endotoxinas, e essas endotoxinas, né, quando elas são destruídas, quando essas bactérias são destruídas, essas endotoxinas acabam sendo liberadas, né, gerando, né, certas reações sistêmicas devido à liberação dessa endotoxina presente na bactéria gram-negativa, tá? O fator de necrose tumoral, ele pode ser produzido por fagócitos mononucleares ativados, células T e células NK, ou seja, são células fagocíticas, né? Quando ele é produzido por uma dessas células, ele vai atuar estimulando o recrutamento de neutrófilos e monócitos para o local da infecção, com o objetivo de eliminar o micro-organismo, tá? Então, eles representam basicamente, né, citocinas para sinalização e recrutamento celular, tá? Para eliminação do micro-organismo e estimulação do quê? Da resposta inflamatória, geralmente local, né, no local da infecção. As linfotoxinas. A linfotoxina alfa também pode ser chamada de fator de necrose tumoral beta, tá? Ela pode ser encontrada livre, né? Ou então ligada à membrana plasmática. Quando ela é ligada à membrana plasmática, ela é chamada de linfotoxina beta, tá? Ela tem a função de ativar células endoteliais e neutrófilos, também como mediadores da resposta inflamatória. Então, as células endoteliais, quando elas são ativadas para estimular a vasodilatação, né? Então, as células do tecido, as células do vaso sanguíneo, né, a partir da ação de uma linfotoxina, ela vai aumentar o seu calibre, esse vaso sanguíneo vai aumentar o seu calibre, essas células elas vão se afastar uma das outras para ajudar numa das primeiras etapas, né, da resposta inflamatória, que é a vasodilatação, para que então ocorra, né, o recrutamento desses neutrófilos que também foram estimulados pela própria linfotoxina.
essa linfotoxina, ela se liga também aos mesmos receptores do fator de necrose tumoral. As interleucinas, iniciando aqui pela interleucina 1, né? Eu vou falar só rapidamente sobre as principais interleucinas. Então, a interleucina 1, ela é mediadora da resposta inflamatória, né? Lembrando que a resposta inflamatória faz parte da imunidade inata. Ela possui um efeito semelhante ao fator de necrose tumoral e também depende da quantidade em que ela é produzida. Então, ela pode, né, agir de formas pode agir de formas diferenciadas de acordo com a quantidade em que ela está sendo produzida. Em baixa concentração, ela estimula uma reação inflamatória local, enquanto que em altas concentrações, elas atuam de forma endócrina, ou seja, elas caem na circulação sanguínea, né, e atuam em células longe, distantes do local onde elas foram produzidas, que é após o quê? Uma invasão tecidual, né, como uma das primeiras citocinas que são produzidas durante a resposta inflamatória, tá? A interleucina 2, ou IL-2, ela é um fator de crescimento para linfócitos T. Então, quando o linfócito T, ele recebe, né, a ligação de uma interleucina 2, ele sofre uma expansão clonal dessa célula T, após o reconhecimento do antígeno, fazendo então, né, parte, né, da resposta imune adaptativa. Lembrando que o linfócito T, né, após o reconhecimento do antígeno, ele pode auxiliar na ativação do linfócito B, gerando então a resposta imune adaptativa. A interleucina 2, ela estimula a produção de células antígeno específicas, mais um motivo, né, pelo qual ela faz parte da resposta imune adaptativa, e promove a proliferação e a diferenciação também de outras células imunes, né? Então, ela está relacionada basicamente com a estimulação e proliferação celular. E ela também potencializa a apoptose de células T ativadas por antígenos, né? Quando esses antígenos, né, eles já precisam ser eliminados do organismo e aquele imunocomplexo ele já não está mais sendo utilizado para ativação de outras células, devido justamente a esse micro-organismo já ter sido eliminado. Então, nesse caso aqui, é necessário que essa célula T que foi ativada, ela precisa ser destruída, né, já que esse antígeno ele já não está mais circulante no organismo. Então, essa célula precisa ser destruída através do mecanismo de apoptose ou morte celular programada, como vocês também já aprenderam. A interleucina 4, ou IL-4, é o principal estímulo para a produção de anticorpos IgE e desenvolvimento de células T auxiliares a partir de células TCD4 naive. Essa célula TCD4 naive é aquela célula inativa, né? Que pode ser ativada graças à presença da interleucina 4 para um linfócito T auxiliar. A interleucina 4, ela também estimula a mudança de classe, né? Da IgG, que geralmente é a segunda a ser produzida, para IgE. Então, já que ocorreu a identificação de que aquele agente micro-organismo, né, de que aquele agente patogênico, aquele patógeno, ele é um parasita intestinal, como um protozoário ou um euminto, então não é necessária a produção de IgG, é necessária a produção de IgE, já que a IgE, ela estimula a citotoxicidade celular, né, dependente de anticorpo, direcionada a parasitas intestinais, como eumintos e protozoários, através da ligação ao eosinófilo, certo? Isso também nós já aprendemos lá nas células e órgãos do sistema imunológico, numa das nossas primeiras aulas. A interleucina 5, ou IL-5, é o ativador de eosinófilos e da inflamação eosinofílica. Lembrando, mais uma vez, que a inflamação eosinofílica está relacionada a parasitas
intestinais, como protozoários e eumintos, e também a reações de hipersensibilidade ou alergias. Então, os eosinófilos são receptores de IgE, na imunidade adaptativa. E a interleucina 5 também estimula o crescimento e a diferenciação de eosinófilos. Então, é essa interleucina, né, que vai ajudar nas respostas contra parasitas intestinais. E também vai agir em uma resposta alérgica, né, em uma reação de hipersensibilidade. A interleucina 10, ou IL-10, ela é inibidora, né? Então, ela tem uma função antagônica. Ela é inibidora de macrófagos e células dendríticas ativadas, realizando, então, o controle da imunidade inata e celular. De modo que esses macrófagos e células dendríticas, quando eles são ativados graças a um estímulo, certo? Quando esse estímulo cessa, a interleucina 10 entra, mais uma vez, né, um mecanismo de antagonista, tá? De modo que essa imunidade inata e celular, ela vai diminuir essa resposta, tá? Graças à inibição de macrófagos e células dendríticas. A interleucina 10, quando ela é produzida, ela também inibe a produção de interleucina 12 e também inibe a expressão de coestimuladores de moléculas de MHC de classe 2. Então, isso tudo para quê? Para reduzir as respostas imunológicas, né? Até porque essas respostas, elas são moduladas e elas são produzidas especificamente ou a partir de um estímulo patogênico, né, de um micro-organismo patogênico, e quando esse micro-organismo ele já não está mais provocando danos ao organismo, todas essas respostas elas precisam de ser diminuídas gradativamente, né? Com exceção, né, dos anticorpos de memória, né, como as imunoglobulinas do tipo G, todas as outras reações elas precisam ser diminuídas e essa diminuição ela é muito importante para que seja mantido um equilíbrio da fisiologia do organismo como um todo, tá? Então, essa resposta, ela precisa ser inibida, então ela pode ser inibida através da interleucina 10. No caso, né, da imunidade inata, celular, realizada por macrófagos e células dendríticas. E também vai inibir a expressão de coestimuladores de moléculas de MHC de classe 2, a apresentação de antígenos. Bom, a interleucina 12, ela é a principal mediadora da resposta inata contra parasitas intracelulares, geralmente vírus, né? E a partir daí, ela induz a imunidade mediada por célula, já que a principal linha de defesa contra parasitas intracelulares é justamente o quê? A imunidade celular, né? A citotoxicidade celular, graças à apresentação de antígenos, que são antígenos endógenos, né? Antígenos internos, que conseguiram penetrar na célula hospedeira. A interleucina 12 é sintetizada por fagócitos mononucleares ativados e células dendríticas. E quando ela é sintetizada, quando ela se liga à célula-alvo, ela estimula a produção de interferon gama pelas células NK e linfócitos T, lembrando que o interferon, né, ele representa uma citocina capaz de inibir a replicação viral. E ela também, a interleucina 12, também acentua funções citolíticas das células NK ativadas por linfócitos T citotóxicos. Células NK, né, são células citotóxicas, que podem ter seu potencial aumentado quando recebem estimulação da interleucina 12, quando existe interleucina 12 ligada a seus receptores celulares. A interleucina 13, ela tem uma função semelhante à interleucina 4, ela é produzida por células TCD4+, e células epiteliais. Quando ela se liga à célula-alvo, ela inibe a ativação de macrófagos e antagoniza a ação do interferon gama, ou seja, ela vai reduzir a resposta contra parasitas intracelulares, contra agentes virais.
E a interleucina 13, ela também estimula a produção de muco por células epiteliais do pulmão, estando intimamente relacionada a um processo alérgico conhecido como asma, né? Então, uma das alternativas, né, para o tratamento da asma brônquica é justamente através, né, da inibição da interleucina 12. Essa inibição ela pode ocorrer graças a uma outra citocina conhecida como leucotrieno, e esses leucotrienos eles já foram utilizados em medicamentos contra a asma, né? Só que, como a gente pode perceber, né, as citocinas elas têm uma ação muito variada, né? E por conta disso, esses tratamentos, eles são tratamentos longos. Eu estou falando isso porque, por experiência própria, a minha filha fez esse tratamento com leucotrienos durante 2 anos, né? E foi o que a curou realmente da asma. Então, ela tinha processos asmáticos muito frequentes quando criança. Eu chegava aí, às vezes, 2 vezes por semana na emergência com ela, né, para tentar fazer com que ela tivesse uma respiração melhor. Ela chegou anóxica na emergência 2 ou 3 vezes, porque realmente o oxigênio não chegava, ela não conseguia absorver o oxigênio, não é? Então ela ficava num quadro de hipóxia, né, com a fisionomia azulada e os lábios roxos, porque era muito grave mesmo a situação da asma brônquica que ela tinha. E indo de médico em médico, né? Eu fui em pneumologista infantil, fui em pediatra e diversos tipos de médicos. Eu só consegui um tratamento realmente eficaz, né? Que não fosse só paliativo, com antihistamínico, com corticosteroide, com uma alergista, né? Uma imunologista que na realidade também atuava como alergista, onde ela me indicou esse tratamento com leucotrienos. Na época eu já estava formada, já tinha ministrado a imunologia lá na UFPA, junto com uma outra equipe de professores, né? Como eu falei para vocês, na UFPA tinha 7 professores para essa disciplina de microbiologia e 6 professores para imunologia. E a partir daí, eu aceitei, né, o tratamento, só que era um tratamento relativamente caro, né? Os 3 primeiros meses eu recebi as amostras grátis da medicação, mas isso há 12 ou 13 anos atrás, né? Esse tratamento ele com o desconto, né, que eles dão por conta do tratamento ser prolongado, né, a medicação custava R$ 400 na época, 12 anos atrás, R$ 400, e com o desconto eu conseguia 50% de desconto nessa medicação. Então foram 2 anos em que ela tomou essa medicação, que na realidade nem chegou a 2 anos, porque ela melhorou assim tão significativamente que com 1 ano e 10 meses eu acabei interrompendo o tratamento e depois disso, né, ela teve raríssimos episódios de asma, né, com aquele chiado no peito, né, que é o sibilando, ela pouquíssimas vezes, acho que 2 vezes só. E que eu consegui tratar em casa mesmo, né, com aparelhinho de aerossol e com o Berotec, a Atrovente, que colocava no aparelhinho de aerossol, e ela conseguiu realmente se livrar da asma por conta da utilização desse antagonista da interleucina 13, né, que é um leucotrieno que vai. Eu acho que hoje em dia essa medicação, na época a medicação ela estava, digamos assim, iniciando, né, os seus tratamentos terapêuticos na população. Hoje em dia eu creio que essa medicação ela já esteja bem mais acessível e ela já possa ser utilizada assim mais facilmente e também com um custo, né, não tão elevado. Mas realmente foi muito eficaz no caso para ela, né?
como eu falei para vocês no início, né, o uso terapêutico das citocinas, ele não é assim tão facilmente estabelecido um protocolo para uso de citocinas, justamente por elas serem muito diversificadas as suas ações. Então, o tratamento que deu certo com ela não quer dizer que vai dar certo com todo mundo. Felizmente, deu certo, né? E aí, o médico, né, ele pode sugerir outras alternativas, no caso, para tentar tratar, né, a asma brônquica. Se alguém aqui tem asma, ou já teve, ou tem filho que tem, né, então eu sugiro, né, não adianta tratar com pediatra, não adianta tratar com pneumologista, inclusive, né, que seria o mais eficaz, porque a asma ela é uma doença alérgica. Então, você tem que tratar com um imunologista ou então, né, com um alergista, no caso, né, que é geralmente a especialidade em que eles acabam se desenvolvendo, eles acabam desenvolvendo, né, eles acabam realizando, né, as especializações no ramo da alergia e da imunologia, já que a asma é uma doença alérgica. Continuando aqui, né? Então, a interleucina 17, ou IL-17, ela é produzida por células T ativadas e também por células de memória, gerando um estímulo na imunidade adaptativa, porém ela age na imunidade inata. De que forma isso acontece? Então, as células T, quando elas são ativadas, elas vão ser ativadas para atuar na imunidade adaptativa, na imunidade inata, enquanto que as células de memória, elas atuam, né, na imunidade adaptativa. Então, por esse motivo, ela pode agir tanto na adaptativa quanto na inata. A interleucina 17, quando ela se liga ao receptor celular, ela induz a produção de citocinas pós-inflamatórias, como fator de necrose tumoral, interleucina 1 e quimiocinas. Essas citocinas pós-inflamatórias, né, elas já têm, né, o objetivo de realizar o processo inverso, que é a diminuição do processo inflamatório. A interleucina 25 é homóloga à interleucina 17, também é produzida por células T, e ela induz a produção de outras citocinas por células T, né? Então, a interleucina 17, ela pode induzir a produção da interleucina 4, da 5 e da 13, naquela reação de cascata, né, como a gente viu anteriormente. Sendo que a interleucina 17 e a interleucina 25, elas são responsáveis pela amplificação de diferentes reações inflamatórias dependentes de célula T, sendo que geralmente uma, né, apesar delas terem a mesma função, geralmente uma ela pode ser mais potente do que a outra, né, na realização, na estimulação dessas respostas, tá? E as quimiocinas, né, que são aquelas quimiocinas indutoras, né, de quimiotaxia, tá? São citocinas homólogas que estimulam o movimento dos leucócitos e regulam a migração desses leucócitos do sangue para os tecidos após o contato, sendo que esse contato é inespecífico, já que a resposta inflamatória ela faz parte da imunidade inata, ela não é específica. As quimiocinas das reações inflamatórias são produzidas por leucócitos, enquanto que as quimiocinas de regulação do tráfego celular são produzidas pelas células teciduais, já que essas são as primeiras, né, que são atingidas após uma invasão tecidual, tá? Então, existem dois tipos de quimiocinas, as que estimulam a reação inflamatória e as que estimulam o recrutamento celular. Então, primeiramente, são produzidas as quimiocinas de regulação do tráfego celular. Então, quando esses leucócitos chegam nos tecidos infectados, através da produção dessas quimiocinas, eles vão começar a produzir outras quimiocinas para aumentar ou potencializar, né, essa reação inflamatória. O interferon. Interferon tipo 1 são os interferões alfa e beta,
Eles são mediadores da resposta imune inata inicial contra infecções virais, tá? Então, ele inibe a replicação viral, bloqueando a transcrição de DNA ou RNA viral. Seria ótimo, né, se só o interferon fosse capaz de inibir totalmente essa replicação, né? Claro que só esse interferon não consegue bloquear totalmente essa replicação. Se fosse assim, seria ótimo, né? Ninguém mais aqui adoecia de virose, porque o nosso interferon ia conseguir bloquear totalmente. Mas é uma tentativa, né, que o organismo faz dentro da imunidade inata, ou seja, ele vai agir genericamente contra qualquer tipo de vírus, apesar de não ser tão eficaz. O interferon gama, quando se liga a uma célula efetora, a uma célula alvo, desculpa, ele pode aumentar a expressão de moléculas do MHC de classe 1, acentuando o reconhecimento de antígenos virais associados a essa classe. Então, o interferon, né, como sempre, atuando ou tentando agir na imunidade contra vírus, que são também parasitas intracelulares, e aumentando a estimulação, a expressão das moléculas de MHC de classe 1 para aumentar, então, essa via de reconhecimento de antígenos virais associados à classe 1. O interferon gama é a principal citocina ativadora de macrófagos, que faz parte tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa, já que os macrófagos eles podem atuar nos dois tipos de imunidade. Ele estimula a síntese de moléculas reativas lisossomais, né, para a destruição do agente agressor, geralmente intracelular, e estimula também a expressão tanto de moléculas de MHC de classe 1 e de classe 2 e também de coestimuladores, ou seja, os interferons, de um modo geral, eles são altamente estimuladores do processo de apresentação de antígenos. O interferon gama, ele também promove a diferenciação de células TCD4 mais naive ou inativas, né, aquela precursora, né, em células efetoras T auxiliares ou T helper, e estimula também a troca do isótipo de imunoglobulina para anticorpos opsonizantes e fixadores do complemento. Então, por esse motivo, o interferon, né, ele também vai agir na imunidade inata, no caso da produção de imunoglobulina, e na imunidade, desculpa, falei o contrário, na imunidade adaptativa, na produção de imunoglobulina, já que as imunoglobulinas fazem parte da imunidade adaptativa por serem específicas, e também fixadoras do complemento na imunidade inata, tá? Que o sistema complemento pode fazer parte tanto da imunidade inata quanto da adaptativa, dependendo da via de ativação desse sistema complemento. Então, aqui, né, um infográfico com as funções que o interferon gama pode realizar nas suas células. Então, como eu falei, né, ele possui uma das propriedades, né, que é de realizar diversos tipos de ação. Então, o interferon gama, ele pode, quando ele é produzido, ele pode ativar o macrófago, né, gerando uma atividade fagocítica aumentada. Ele pode estimular a célula B a produzir anticorpos diferentes, né? Então, a troca do isótipo para anticorpos opsonizantes ou anticorpos fixadores do complemento, quando o organismo reconhece que é necessário realizar a opsonização ou a fixação do complemento. Ele pode também agir na célula TCD4 imatura ou inativa, que é a TCD4 naive, para células efetoras T auxiliares, ou então ele pode agir em uma célula apresentadora de antígeno, aumentando a expressão de moléculas do MHC na superfície dessa célula. Dessa forma, então, vai aumentar também o processo de apresentação de antígenos e ativação do sistema efetor para destruição dessa célula infectada, né? Então, o interferon gama ele tem uma variedade muito grande de ações dentro das respostas imunológicas.
Outra citocina, o fator de crescimento e transformação, ou TGF, que é o TGF-beta. Ele inibe, ele pode agir tanto inibindo quanto estimulando respostas do sistema imunológico. Então, ele pode inibir a proliferação e ativação de linfócitos e outros leucócitos, quando não são mais necessários, né? O fator de crescimento e transformação pode agir nessa ação. Ele pode também inibir a proliferação e diferenciação de células T e também a ativação de macrófagos quando não são mais necessários. E ele pode também estimular células B a trocarem o isótipo que estão produzindo para a IgA. Onde é que isso vai acontecer? Lembra que a IgA, né, ela é um dímero e ela está presente nas secreções mucocerosas. Então, geralmente, esse fator de crescimento e transformação, eles podem ser produzidos, né, na superfície das mucosas, né, para mudança de isótipo, né, para produção de IgA, que é a IgA secretória, que é a imunoglobulina presente nas secreções mucocerosas do organismo. E as citocinas que estimulam a hematopoiese são os fatores estimuladores de colônia, os CSFs, o fator de células-tronco, que se liga ao receptor de Sekit, as interleucinas, como interleucina 3, 7, 9 e 11, podem estimular a produção de células sanguíneas. O fator estimulador de colônia GM, que é o fator estimulador de colônia granulócito monócito, o CSFM, que é o monócito, o fator estimulador de colônia de monócito, e o fator estimulador de colônia de granulócito. Então, são esses fatores de crescimento, né, que vão estimular a produção de determinadas células do sangue, né, que vão agir também no sistema imunológico, principalmente os glóbulos brancos. Tá? Deu para entender as funções das citocinas e a diversidade, na realidade, de funções das citocinas? Conseguiram entender? A resposta inflamatória, normalmente eu dou na segunda aula, tá? Então, eu vou ficar por aqui na aula de hoje, e aí na próxima aula, na quarta-feira, eu continuo aqui com a resposta inflamatória e a apoptose, que a apoptose é bem mais simples, né, até porque vocês já tiveram essa introdução sobre o processo de apoptose na biologia celular. É um pouco diferente, porque agora é estimulado por por um estímulo do sistema imunológico, né, e serve também para eliminação de imunocomplexos, mas de um modo geral as sinalizações elas são muito semelhantes, tá? E eu quero saber se vocês conseguiram entender a diversidade e até a complexidade, né, dessas comunicações celulares através das citocinas. Né? Vocês viram que são muitas citocinas, muitas delas atuam de forma sinérgica, de forma antagônica, de forma redundante e até mesmo de forma diferenciada, né? A mesma citocina atua de várias formas, mas de um modo geral, o nosso organismo consegue orquestrar essa produção quase que perfeitamente, né? Por que eu digo quase? Porque quando acontecem alguns erros, né, que são relativamente comuns de acontecerem, essas respostas elas acabam não sendo tão eficazes, e aí ocorre que o nosso sistema imunológico precisa de uma ajudinha para eliminar esse agente, né? E aí é que quando a gente procura um médico, né, que o médico vai fornecer uma medicação para ajudar na eliminação desse agente. Mas o ideal é que o nosso organismo conseguisse realmente eliminar todos os agentes patogênicos a partir das nossas próprias respostas. Quando essas respostas não estão tão afinadas, né, com
o objetivo, que é a eliminação do agente, podem ocorrer também doenças que são causadas por essas respostas imunológicas, né? E essa parte aí também a gente vai conseguir aprender um pouquinho quando a gente for ver os seminários. No caso aqui das doenças autoimunes. As reações de hipersensibilidade também não deixam de ser, né, uma doença causada por uma resposta imunológica. As imunodeficiências congênitas e adquiridas representam defeitos, né, também na resposta imunológica, tá? E a partir, né, desses conhecimentos que a gente adquiriu hoje a respeito das citocinas, a gente pode, então, ter mais entendimento, ter um melhor entendimento aqui nesses temas dos seminários, tá bom? Posso finalizar por hoje, então? Ou querem que eu volte alguma coisa lá? Vocês estão todos tão calados, eu acho que ficaram chocados, né, com a quantidade de citocinas que Exatamente. o nosso organismo produz. Não se preocupem, tá? Que em relação à prova, apesar de ser de consulta, né? Eu não vou pedir nada específico em relação a essas citocinas, até porque nem eu mesma consigo me lembrar assim de cara a função de cada uma, porque realmente é algo muito específico, é algo que realmente só a gente trabalhando direto com isso a gente consegue ter um bom aprendizado em relação a essa diversidade de citocinas, tá? Mas é para vocês terem noção de como é difícil tentar entender e tentar controlar de uma outra forma essas respostas imunológicas. Só mesmo, né, o nosso organismo que consegue orquestrar de forma tão perfeita, ou nem sempre tão perfeita, porque nem sempre o nosso sistema imunológico vence, né, a eliminação de um agente, ou seja, é realmente algo fantástico, né, se a gente parar mesmo para tentar entender como é que tudo isso ocorre, a gente praticamente nem não consegue chegar a uma conclusão, né? Já que são muitos e muitos tipos de respostas que acontecem na realidade ao mesmo tempo, tá? Então é mais mesmo, basicamente é para a gente tentar entender essa complexidade, certo? Posso finalizar a aula de hoje? Ok, professor. Pode, tudo certo. Certo, então não se assustem, né? Como eu falei, as funções de cada uma dessas citocinas, eu jamais vou cobrar na prova, tá? A gente precisa saber mais a parte geral, né? E o que elas podem causar nas células-alvo, a forma com que elas se ligam, a forma com que esses receptores podem se ligar, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai aprender sobre o mecanismo. A gente vai entrar em detalhes, né, sobre o processo inflamatório, porque aquela primeira aula lá da introdução ao sistema imunológico foi só a introdução, né, como eu tinha falado. Então, agora que a gente vai aprender sobre o sistema, sobre a resposta inflamatória, né, levando em consideração todas essas citocinas aqui que a gente já falou anteriormente também, que várias delas, né, atuam nessa resposta inflamatória, tá? E aí, na quarta-feira, a gente se encontra novamente para finalizar esse assunto de mecanismos efetores da imunidade celular, tá? E aí depois eu vou dar uma introdução sobre os assuntos dos seminários, que são as doenças causadas por respostas imunológicas, né? Aí a gente marca a nossa prática e depois inicia as apresentações dos seminários, ou então faz a prática depois dos seminários, tá? Isso aí vai depender de como ocorrer o andamento da disciplina, tá? E aí eu vou tentar liberar a nota para vocês nesse final de semana, tá bom? Mas aí não é muito garantido, porque eu tenho uma outra prova, eu tenho duas outras provas de outras turmas também que estão na fila aí para serem corrigidas, tá? Então, se não tem mais nenhuma dúvida,
a respeito da aula de hoje, né? Se surgirem dúvidas depois, quando vocês forem estudar, podem entrar em contato comigo, tá? E eu vou postar também o material de hoje, tanto o slide quanto um texto, né, explicativo, um resumo das citocinas também lá no grupo, no Siga e no Classroom, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite.